Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua graça e misericórdia sobre nossas vidas. Obrigada pelo Teu amor, ó Pai, que nós não podemos explicar, Senhor. Um amor, ó Deus, que deu a vida, ó Deus, com um preço tão alto, um preço de sangue por nós, ó Deus. E nós, ó Pai, em troca, Senhor, a isso, queremos dar a nossa vida também ao Senhor todos os dias, dedicar os nossos dias, ó Pai, cada segundo, cada minuto dos nossos dias, Pai, do nosso tempo ao Senhor, a Te obedecer, a Te honrar, ó Deus, a agradar o Senhor, porque o Senhor é um Pai tão amoroso. Nós Te agradecemos, Senhor,
Te agradecemos por tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor faz e tudo que o Senhor ainda irá fazer, pois tudo que o Senhor faz é perfeito. Glorificado seja o teu santo nome, Pai. Aleluias. 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 E nós ansiamos pelo dia que o Senhor vai voltar para nos buscar. Glória a Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluias. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor.
queremos estar contigo, Senhor. Oh, Deus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Ora vem. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Aleluias. E Ele virá. Ele é um pai que ama os seus filhos. Irmãos, hoje a gente vai meditar um pouquinho na palavra sobre submissão. E o termo submissão, talvez para algumas mulheres, principalmente, chega a dar arrepios. Porque eu não sei o que vocês estão imaginando agora a respeito dessa palavra. Algumas mulheres podem estar pensando assim: lá vem mais uma parte da Bíblia que eu considero machista, que eu não concordo. Outros podem estar imaginando, né? Peraí, mas que parte de submissão eu posso aplicar para a minha vida? Como que a submissão pode ser aplicada no meu trabalho, na minha casa, na igreja, eu como homem, como mulher? Como é que a submissão ela pode ser aplicada? Eu vou tentar trazer o coração de vocês agora para essas perguntas que vocês possam estar fazendo. Qual o interesse de estar aqui agora e ouvir sobre submissão? Eu vou destrinchar um pouquinho o que significa no original a palavra submissão. A palavra submissão, ela é uma palavrinha do grego, upotasso. Aqui, isso aqui não é porque eu conheço de língua grega, não, do grego koiné. Qualquer um de vocês que tiver um aplicativo chamado Olivetri, estou até fazendo a propaganda aqui, baixa que você vai ver a etimologia da palavra, o que ela significa, que possa ser que expanda alguma coisa no coração de vocês. E enquanto eu falo aqui, parte do que significa submissão, eu quero que vocês tragam ao coração o que isso pode ser aplicável na sua vida, no cotidiano. Vamos lá, olha o que significa, para quem está anotando é upotasso, que significa organizar sob, subordinar, sujeitar, colocar em sujeição, sujeitar-se, obedecer, submeter-se ao controle de alguém, render-se a alguém por conselho. E tem um termo que diz que é algo militar. Então, talvez muitos já tenham ouvido falar essa palavra submissão. Mas o que às vezes a gente não aprofunda, e a palavra submissão, quando a gente começa a destrinchar dentro da etimologia, parece algo superficial. Mas eu garanto para vocês que quando vocês começam a entender o que é submissão, ela não é simplesmente uma palavra solta na Bíblia.
Eu acredito que é uma questão de sobrevivência, principalmente sobrevivência cristã. Mas, Tiago, como você poderia me mostrar que submissão é uma questão de sobrevivência? E eu não vou mostrar absolutamente nada. Quem vai mostrar é a palavra. Afinal de contas, a série que foi proposta aqui, eu acho que está escrito, né? Como é que é o nome da série? O que a Bíblia diz. Lá não está escrito assim, o que o Tiago diz, ou o que o pastor Evandro diz, ou o que o pastor Reumar diz. É o que a Bíblia diz. E o mais legal da gente entender o que a Bíblia diz sobre submissão, que não fica nas costas do pregador de convencer ninguém. Então, é a palavra que traz entendimento e luz, e é o Espírito Santo que convence. Talvez, se alguns pregadores entendessem e parassem de trazer no altar algumas coisas sobre convencimento humano com palavras humanas, ou algo que a psicologia consegue explicar, olha, você tem que ser assim por causa disso, por causa de Freud, por causa de outra coisa. Era simplesmente mergulhar na palavra e trazer o conceito da palavra. Salmo 119:5 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então não é o que o Tiago fala ou deixa de dizer, é o que a Bíblia diz. Vamos lá então, vamos ver o que a Bíblia diz a respeito de submissão. É uma questão de sobrevivência? Mas eu sempre ouvi falar que submissão era qualquer outra coisa, menos uma questão de sobrevivência. Onde é que está isso? Abram por gentileza, Hebreus 12, a partir do versículo 8. Hebreus 12. Eu vou ler aqui na NVI. Diz assim, 8 e 9. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Na versão Almeida, diz para submeter-se ao Pai dos Espíritos, para que vivamos, ou para assim vivermos. E talvez muito de nós nunca tinha pensado como ser submisso pode me custar uma sobrevivência cristã. É o que a palavra diz. Mas a melhor forma de entender o que uma coisa é você entender o que ela não é. Quando os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram assim, ensina a gente a orar, a gente quer aprender como é que é esse negócio de orar, que a gente ora e às vezes a gente ora errado. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Primeiro eu vou ensinar para vocês como não se faz. Você não faz assim como os fariseus, você não usa de vã repetição, você não faz isso. E depois ele ensinou como fazer. Então uma das melhores formas de aprender o que é uma coisa é você ir no antônimo dela, ou ao contrário dela, o que não é ela. O que não é submissão. Para vocês que gostam de anotar, eu vou dar aqui alguns termos do que não é submissão. O que não é submissão. Submissão não é, ou ao contrário, insubordinação é o que ela é, ou ao contrário, independência, insubmissão,
emancipação, liberdade, desobediência, revolta, rebeldia, rebelião, altivez, arrogância, orgulho, soberba. 3 delas aqui eu posso destacar: rebelião, altivez e soberba. Porque se tem uma coisa que às vezes a gente não para, não, peraí, será que eu sou uma pessoa que entendo de submissão? Será que eu sei o que é ser submisso? Porque se você pensar o contrário e entender o que é a palavra, porque se você entende o que não é, a parte negativa da palavra, você vai ter uma interpretação melhor se você é ou não submisso. Porque o próprio Satanás foi testado na soberba. A Bíblia não fala só de submissão no sentido positivo, porque Satanás não foi submisso ao rei e cometeu o pecado da soberba, causando rebelião. Alguns de nós ficam assim: nossa, Tiago, puxa vida, eu acho que eu não cometo tanto pecado assim, não esse pecado hediondo. Quantos aqui já estudaram alguma coisa sobre feitiçaria? Alguém já estudou alguma coisa sobre feitiçaria? Alguém? Quando vocês veem alguma coisa sobre feitiçaria, ou o pecado da feitiçaria, vocês veem como uma coisa, um pecadinho simples ou uma coisa hedionda? Uma coisa terrível. Uma coisa que, meu Deus, não, eu sou crente. Quando mexe com esse negócio de macumba, eu estou fora. Feitiçaria. Mas talvez esse pecado de falta de submissão possa ser comparado a um pecado de feitiçaria. Onde é que está isso? Abram lá. Samuel 15, a partir do 22. Sou eu que estou falando, é a Bíblia que diz. Samuel 15, a partir do 22. Olha o relato. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, eu o rejeitei como rei. Agora, isso na NVI. Agora, se eu entendo que submissão, no termo da palavra, tem a ver com sujeição, com obediência, quando a Bíblia fala sobre submissão, é algo muito além do que a gente poderia imaginar. A ponto de ser comparado com feitiçaria e idolatria. Então, alguns dizem assim: não, eu não cometo esse pecado de insubmissão. Mas quando você entende o que é, e você imagina na sua vida, peraí, em qual parte da minha vida eu posso estar cometendo esse pecado? Em que área da minha vida? Entendam que quando a gente fala da esposa ser submissa aos maridos, isso acaba ficando tão pequenininho, perto do que seria submissão ao nosso Deus. É um assunto que às vezes a gente traz no altar e a primeira coisa que ele grita é submissão da esposa. Só que é uma questão de sobrevivência, porque a obediência ao Senhor, o subordinar-se a Ele, e isso quando não acontece é comparado ao pecado da idolatria. Mas, Tiago, é possível, dentro daquilo que eu estou imaginando agora, do meu cotidiano, da minha vida no trabalho,
da minha vida na escola, você que é jovem, que é adolescente, é possível eu medir se eu estou sendo muito, pouco ou quase nada submisso? Isso é possível? Sim. Mas como é que isso é possível? Como é que eu posso saber se eu, como um cristão, sou ou não sou submisso? Como é que Deus fez isso? Como é que Deus fez para medir o meu nível de submissão? Ele instituiu autoridade na terra. Ele instituiu autoridade na terra. Vamos lá? Romanos 13, 1 e 2. Olha o que a palavra diz. NVI. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Ele. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus, que instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si. Rebelião, ao contrário de submissão. E Deus constituiu a autoridade para medir a submissão. Só que, às vezes, a gente não consegue identificar a autoridade para medir o nível de submissão. Mas tem vários cenários de autoridade. Primeiro, ele constituiu a autoridade civil. E quantos de nós, quando estamos diante de uma autoridade civil, constituída por Deus, para verificar o nível de submissão? Quantos de nós, quando tem uma blitz, ou quando tem alguma coisa de trânsito que a gente dá um jeitinho, que é rapidinho, que é só isso aqui, que esse imposto do carro não vou pagar, vocês não estão sendo submissos à autoridade constituída por Deus. Pode ser que o guarda não pare você porque você está andando sem carteira por uma coincidência, porque ele vai seletivo. Esse carro eu paro, esse carro eu não paro. Aí você fala, ufa, não parou o meu carro, porque eu estava tudo atrasado, inclusive eu estou sem carteira. Escapei. Você escapou. Mas o Senhor colocou ele ali para verificar o seu nível de submissão. E em relação à submissão à autoridade constituída por ele, você demonstrou que o seu nível de submissão é baixo, quase nulo. Uau! Então quer dizer que eu não ser submisso a uma autoridade, eu posso até escapar da autoridade constituída por Deus, mas o Deus que constituiu a autoridade está verificando o seu nível de submissão. Reprovado no nível de submissão à autoridade civil. Porque algo que a gente tem que entender a respeito do caráter não é aquilo que você faz no meio de todo mundo, é aquilo que você faz no secreto. Você acha que... Eu acho interessante que, para a minha própria vida, por muitas vezes, quando jovem, eu achei que o Espírito Santo só vigiava mais dentro da igreja. Ilusão, ele está o tempo todo. Ele está o tempo todo te provando e te testando, para verificar o seu nível de submissão, porque ele já teve esse tipo de problema no céu. Ele constituiu o céu, fez os anjos, arcanjos. Lúcifer era um anjo top, não era qualquer um não. Quando ele começou a verificar o Senhor, como Lúcifer se comportava, veio a soberba, falta de submissão. Está fora, some daqui. E o desgramado é tão capetudo que, além da subordinação, ele influenciou um monte e levou embora. Rebelião. Então, quando você fala a palavra submissão, peraí, eu sou submisso ou não? Entenda o que é a palavra submissão. Compreendam o que significa, o que Deus quer dizer com submissão, sujeição, obediência, é a mesma coisa. É a mesma palavra, ele está sempre te medindo.
Sempre. Onde é que está isso na palavra? Não vou ler o texto aqui, mas em casa. Anota aí, Lucas 7, de 1 a 10. Em casa, vocês deem uma lida com calma nesse texto. Esse texto fala a respeito do centurião de Cafarnaum. Agora acompanha comigo. Naquela sociedade da época, o que era aos olhos da sociedade um centurião? O Império Romano tomou conta de Jerusalém. Socialmente falando, um centurião, ele comandava uma legião. Então vocês imaginam, um centurião passeando numa cidade daquela, era visto como uma autoridade, era visto como uma pessoa fora do meio comum. Só que esse mesmo homem foi a Jesus. Só que eu queria que vocês entendessem que Jesus como homem e esse centurião como parte da guarda imperial, ele era comparado, se a gente for colocar, quem aí já participou ou conhece a vida militar, é como se você colocasse, acho que é almirante, né? Na Marinha, acho que é almirante. Então, almirante, você bota lá o major, subtenente, cabo, soldado, e depois do soldado, o marinheiro, aquele que limpa o convés. Socialmente era o major, era o centurião, e Jesus é o que estava esfregando o convés. Socialmente falando, Jesus não era ninguém. Ninguém. E por que Jesus ficou surpreso com a fé daquele homem? Porque é como se aquele homem descesse lá do alto do navio, passasse por toda aquela tropa, fosse lá no cara que está limpando o convés e falasse assim, ora por mim. E ele disse assim, eu sou homem sujeito à autoridade, eu conheço de autoridade, eu sei o que é ser submisso. Posso aos meus olhos entender de submissão humana, mas o Senhor conhece de submissão espiritual que eu não enxergo. E eu sei que uma palavra sua, coisas sobrenaturais podem acontecer e eu posso ver meu servo curado. Por que o Senhor se surpreendeu com a fé dele? Esse homem não foi criado no judaísmo. Ele não tinha as leis e as regras. Em toda Israel, ele pegou a fé de Abraão, ele pegou a fé de Isaac e Jacó e falou que não tinha visto fé maior. Mas por quê? Ele era só um centurião que entendia de submissão. E recebeu a cura. Eu quero que vocês entendam como eu aprendi na minha vida que ser submissa à autoridade, o Espírito Santo sempre vai colocar alguma autoridade sobre a tua vida, para verificar o seu nível de idolatria, o seu nível de feitiçaria, o seu nível de rebelião, para ver se você é ou não é submisso. Cuidado, pense vocês no trabalho, em algum lugar, qual a cena que vem à sua mente, que Deus pode já ter testado você e você zero. Tirou zero de novo. Ele está sempre te provando. Afinal de contas, Ele quer aperfeiçoar você. Amém? Vamos para a esfera familiar. Esfera familiar? Sim. Vamos ver agora o nível de submissão na esfera familiar? Começar com as mulheres, com os homens ou com os filhos? Começar com os filhos, mais fácil, né? Vocês que me ouvem em casa, adolescente, jovem, vocês que estão aqui, quando o Senhor diz que toda autoridade é constituída por Ele, inclui autoridade familiar.
E quando ele constitui pai e mãe, ele está te testando, jovem e adolescente, para ver o seu nível de submissão. Conhecem um texto que diz, né? Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias na terra? Isso é um mandamento com promessa? Quantos conhecem esse texto? Antigo, né? Pois é. Abre lá em Efésios 1 e 2. Tem algo fantástico aqui para quem é jovem e adolescente. Tem algo do Senhor aqui. Olha lá. Filhos, obedeça a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Olha o 3. Para que tudo te corra bem e tenha vida longa na terra. Se algum jovem chegar para vocês, ou para mim perguntar assim, Tiago, como é que eu faço para acertar sempre? Veja, eu não estou nem falando da vida longa na terra, não. Eu estou falando para acertar e não errar. Como é que eu faço? E veja bem, aqui está escrito para ir bem em algumas coisas. É isso que está escrito aqui? Para que tudo te corra bem na terra. Quando ele fala tudo, é todas as áreas da vida. Área profissional, financeira, familiar, amorosa. Só que veja bem que o texto diz assim, obedeça aos vossos pais no Senhor. Se você entende de submissão à autoridade do Senhor, vai ficar fácil você ser submissa à autoridade que foi constituída sobre a sua vida. Então o jovem deveria pensar assim, não se trata de quem é meu pai, trata de quem eu sou no Senhor. Porque se eu sou submisso a este, que o Senhor me constituiu como autoridade na minha vida, se eu honrar ele, tudo na minha vida vai bem. E algo que eu perdi na minha vida, por não entender isso por muito tempo. Às vezes, eu achava que eu tinha que honrar só o Senhor. Não, meu pai é assim, minha mãe é desse jeito, para que eu tenho que honrá-los? Não faz sentido nenhum. Só que a palavra que talvez não era lida ou não explicada, eu não conseguia entender que não se tratava do meu pai e da minha mãe, mas sim da minha sujeição ao Senhor. E olha que eu já era crente, eu já era servo do Senhor. E eu não entendia isso, e eu me rebelava. Só que muitas coisas já poderiam ter fluído na minha vida, por causa da promessa, não por causa do meu pai e da minha mãe. Quem está entendendo, por favor, diga amém. Se você explica isso para o jovem, fala, cabra, tem nada a ver com o teu pai e com a tua mãe, tem a ver com a promessa. Aqui está escrito, para que tudo lhe vá bem. E aqui não está dizendo, veja bem, a autoridade que o Senhor constituiu, lá não está escrito assim, toda autoridade boa foi constituída por Deus. Não é isso que está escrito. Leiam, não está escrito. Está escrito que toda autoridade foi constituída por ele, ponto. É para testar quando a autoridade boa chega na sua vida, como você se submete. Quando uma autoridade ruim chega na sua vida, eu quero ver como você se submete. Ele está vendo o nível de submissão, que é a essência para a vida. Submissão é uma questão de sobrevivência cristã, e o Espírito Santo está sempre testando isso na gente. Se vocês entenderem e colocarem no coração, assim como eu coloquei, que submissão é uma questão de sobrevivência, vocês vão ficar mais espertos quando Deus colocar uma autoridade sobre a vida de vocês, seja ela social, civil ou familiar. Agora, para marido e mulher, eu só queria deixar claro que até a presente data, agora, submissão serve para todos. A gente só está aplicando em algumas áreas da vida, mas é para todos. Então, uma mulher que entende desta submissão, ela não vai ter dificuldade em ser submissa ao marido, de forma nenhuma.
Vamos ler o texto? Efésios 5, 22 e 23. As mulheres, isso na Almeida Revista Atualizada, as mulheres sejam submissas a seu próprio marido. Essa vírgula é fantástica. Como ao Senhor. Por que só leem assim, submissa ao seu próprio marido? Vírgula, como ao Senhor. Esse como ao Senhor foi o que eu falei até agora. Porque se você não entendeu de submissão até agora, você não vai entender de submissão ao marido. Mas nunca. Você não entendeu nem que é uma questão de sobrevivência cristã, ser sujeito e submissa ao Senhor? Sujeitar-se ao Senhor? Depender do Senhor, obedecer ao Senhor? A esposa que não entende de submissão ao Senhor, jamais ela vai entender de submissão ao marido. Ela não vai entender. Agora, para as mulheres, na minha opinião, fica mais fácil. Porque quando o Senhor diz, marido, amai vossas mulheres, como também a Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. É como se o Espírito Santo estivesse falando assim, mulheres, eu honro vocês, porque vocês não suportariam o que eu tenho para o homem. Acho que é por isso que Jesus tratou com 12 discípulos, né? Bem pesado. Porque é como se o Espírito Santo falasse assim com a mulher, seja submissa ao homem, que é submissa a mim. Quando diz, como ao Senhor, seja submissa a um homem, que é submissa a mim. Porque se um homem não é submisso ao Senhor, como é que uma mulher vai ser submissa a esse homem? Ela vai quebrar o como ao Senhor. Eu vou ser submissa ao homem de qualquer jeito. Aí está lá o homem sentando a mão na cara da mulher, acabando com a vida dela, aí eu tenho que ser submisso ao marido. Ele não é submisso ao Senhor. Ele está cometendo o pecado da idolatria, o pecado da rebeldia, o mesmo pecado de Satanás, e você vai ser submisso a um demônio desse? Tiago, então o que eu faço? Ora para que o Senhor faça ele submisso ao rei. Porque o dia que seu marido for submisso ao nível que Deus quer, você vai ter prazer em ser submissa a um homem desse. Então, dica, mulheres. Fala, Senhor, em relação à submissão no casamento, não no trabalho, aqui eu estou falando de familiar, no casamento, a questão de submissão é mais apertada para o marido do que para a esposa. Então você fala assim, Senhor, eu vou para o meu quarto, para o meu secreto. Eu vou orar para o meu secreto. Eu quero ser submisso, Senhor. Eu quero ser submissa a um homem que é submisso ao Senhor. E deixa Deus trabalhar. Para de querer ser o Espírito Santo. Meus irmãos, por muitas vezes eu mesmo pensei que eu era o Espírito Santo. Não de maldade, mas às vezes eu discutia com algumas pessoas, sabe? E eu começava a falar, está na palavra, que está na palavra, que está na palavra, e a pessoa vinha com argumento, igual o ping-pong, jogou ping-pong? A pessoa vinha com argumento, eu toma aqui, toma de volta esse argumento, toma mais isso aqui. E eu chegava em casa, passava aí alguns dias, não acontecia nada com a pessoa. Mas eu chegava em casa assim, eu tenho certeza que eu acabei com ele hoje, ou com ela. Eu tenho certeza que eu argumentei assim, eu acabei com aquele argumento. Eu estudei, quero ver agora rebater comigo. Aqui defende a palavra. Só que passava um tempo, a pessoa não mudava. Eu falei, acho que eu tenho que estudar mais. Eu acho que eu tenho que ler mais a Bíblia, porque eu tenho que estudar mais profundo, termos mais técnicos, para poder convencer a pessoa. Foi a hora que eu orando, que eu nunca deixei de buscar o Senhor no secreto, que o Espírito Santo falou comigo. E eu perguntando igual um bobão, por que essa pessoa não vem para o Senhor?
Espírito Santo falou comigo, o dia que você parar de querer ser eu trago ela para o Senhor. Porque sou eu que convenço do pecado, da justiça e do juízo, não é você. Você só tem que levar a palavra. E graças a Deus que eu entendi isso. Que foi um alívio para mim. Ai, que bom. Parei de querer, claro que eu estudo para mim, para eu ser mais submisso à palavra, para eu entender um pouco mais, mas não para ficar debatendo e mostrando que sei mais do que a palavra, porque isso é besteira, isso é bobeira. Tiago, mas tem alguma coisa contra você se reunir com pessoas para mergulhar na palavra? Claro, se for para crescer no Senhor, não tem problema algum. Mas se não for para medir o seu nível de submissão, ou se for para simplesmente você se exaltar, sai fora disso. Graças a Deus que quando começa uma discussão sobre algumas coisas polêmicas da Bíblia, eu sou o primeiro a botar o pezinho fora. Se não for para edificar e crescer, e me edificar, eu estou fora. E eu sei que o Espírito Santo já me testou nisso um monte de vezes. E olha que às vezes, gente, às vezes a palavra vem na ponta da língua. Eu acho muito legal quando Paulo, lá em acho que Hebreus 5, se eu não me engano, né, eu não me lembro bem, mas vocês vão lembrar do relato. Quando Paulo diz assim, eu não pude falar a vocês como espirituais, porque vós sois carnais. Essa palavra não pôde é muito legal, porque não é que Paulo não tinha nada para falar, não é que Paulo não estava cheio do conhecimento para derramar neles. Paulo queria falar, ele gostaria de transmitir. A Bíblia diz que ele não pôde. Esse não pôde, já que ele era um homem guiado pelo Espírito de Deus, que próprio Romanos diz, né, que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Eu acho que o Espírito Santo falou assim, ó, não é para falar. Ah, mas eu sei, eu conheço, eu posso acabar com eles aqui. Não é para falar. Então ele não pôde, e eu entendi isso. Às vezes, o argumento está na ponta da língua. Às vezes eu vou falar com a pessoa, agora vou acabar com ela. Pensa vocês em casa. Você estudou, a palavra está na ponta da língua. O Espírito Santo mandou falar? O Espírito Santo falou que era para falar isso? Não. Então submeta-se à vontade dele e não fale. Irmãos, submissão à autoridade é um negócio tão legal que vocês começam a entender que no dia a dia Deus está te testando o tempo todo. O tempo inteiro. Então, todas as vezes você, esposa, que está em casa, quando falar de submissão, quando alguém falar aqui, você tem que ser submissa à sua esposa, você fala, amém, como ao Senhor. Eu quero saber se você, cabra, é submisso ao Senhor, como diz a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre submissão, você lê. Depois você me fala como é que eu tenho que ser submisso a você, servo do Senhor. Amém? Última autoridade aqui, para verificar o nível. Autoridade eclesiástica. Essa é bem legal, principalmente para a questão de reino. A palavra do Senhor diz, em Efésios, que Deus deu à igreja uns pastores, apóstolos, evangelistas, doutores e mestres. A autoridade espiritual constituída por Deus dentro da igreja foi Deus que deu para a igreja, não foi a igreja que contratou. Então, se tem igreja que pensa que contratou um pastor, contratou um evangelista, contratou um doutor e mestre, se enganaram. Tiago, mas por que você está dizendo isso? Porque a palavra diz que todos esses foram constituídos para edificação da igreja. E o julgamento desses vai ser um pouquinho diferente. Na fila das ovelhas aqui, você é o quê? Evangelista, pula para a fila de lá. Ah, você é o quê? Pastor, pula para a fila de cá. Seu julgamento é outro. Meu negócio contigo é outro. Ovelha é ovelha, você não. Você vai tratar um pouquinho diferente. Só que aí o Senhor constitui algumas autoridades nesse sentido e as pessoas tomam decisões no Espírito sem submeter à autoridade constituída por Deus. Não se trata de quem está aqui, não é o título. Deus está medindo você. Deus está medindo você. Não tem nada a ver comigo ou com nenhum pastor.
Não importa se é bom ou se é ruim, Deus está medindo você. Quando Deus constituiu Saul como rei, Davi entendeu. Davi captou e falou assim, aqui, Saul foi constituído por Deus, foi Deus que colocou ele lá. E a palavra de Deus disse, se vocês lerem lá Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, o livro de Reis, vocês vão verificar que algumas cenas, o povo estava falando assim, Davi, o povo já está contigo. Samuel te ungiu rei. Ninguém gosta de Saul. Mata esse homem. Acaba com ele. Ele é muito ruim. Ele desonrou o Senhor. Ele cometeu pecado de idolatria. Deus não tem prazer nele. A unção já foi embora. A gente leu ali em 1 Samuel. E Davi diz lá na palavra que quando Saul entrou na caverna, ele estava com a espada na mão para acabar com Saul. Ele chegou para Saul assim e falou, Deus entregou você na minha mão. Eu podia acabar com você agora, mas eu não sou louco de tocar no ungido do Senhor. Não tinha nada a ver com o Saul, tinha a ver com Davi, e o Espírito Santo estava ali, né? O nosso Deus. Rapaz, esse cabra entende de submissão à autoridade. Fui eu que constituí, e ele não toca. Davi era fantástico. Você quer ver um teste sobre submissão à autoridade? Tem pessoas que acham que submissão é somente alguma coisa que está na superfície da vida. Vocês podem ser submissos a muitas coisas, principalmente quando vocês são provados. Dinheiro, por exemplo, decide a quem você é submisso. Por isso que ele diz que não pode servir a dois senhores. E a palavra senhor é Kyrios. Kyrios, no original, significa dono. No Velho Testamento é Adonai. Todas as vezes que você vê, principalmente nas Bíblias Almeida, a palavra Senhor, em caixa alta, é Adonai. Quando você vê em letra maiúscula, lá no Novo Testamento, é Kyrios, é dono. E quando ele fala, não pode servir a dois senhores, é dois donos. Só que Mamon, Deus é fantástico, que ele bota dinheiro na mão de pessoas e fala assim, deixa eu ver se verdadeiramente eu sou Kyrios, se eles são submissos a mim. Não, o dinheiro decide. É o dinheiro que decide. É como se dissesse, não, Senhor, eu sou submisso a Mamon. É Mamon que decide. Vamos lá. Todos conhecem aqui a história de Davi. Quando ele quis fazer alguma coisa, um desejo dele, ele tinha poder, autoridade e dinheiro. Olha que legal. Quantos de vocês aí já tiveram uma ideia, uma boa ideia, tá? Não é uma ideia ruim, não. Uma ótima ideia. Seja de empreender, de fazer alguma coisa, uma boa ideia. Eu tive uma ótima ideia. Vocês têm uma ótima ideia, vocês podem fazer e têm dinheiro para fazer. Quem impede uma pessoa dessa? Eu tenho dinheiro para fazer, a ideia é ótima e eu quero fazer. Quem impede um homem desse? Você submisso aqui? Nada. Eu tenho 5 milhões no banco, tenho uma boa ideia. Amém, viu, Jesus? Tenho uma boa ideia e quero fazer. Quem me impede? Nada. Vamos para Davi? Um homem segundo o coração de Deus? Davi queria construir uma casa linda para o pai dele. Ele queria. Ele tinha dinheiro para fazer. E ele tinha poder para fazer. Nada podia impedir Davi de fazer. Absolutamente nada. O que ele fez? Foi consultar uma autoridade espiritual na vida dele. Foi orar ao Senhor e falar, preciso saber do Senhor se é isso mesmo. Olha que homem fantástico, olha que nível de submissão. Aí chega uma autoridade espiritual e fala assim, não é você que vai construir. Quem vai construir é teu filho. Olha que louco. O homem tinha dinheiro,
poder e queria fazer uma coisa boa. Então, só porque você quer fazer uma coisa boa, só porque você tem dinheiro para fazer uma coisa boa, e só porque você pode fazer uma coisa boa, não significa que o seu nível de submissão está top. Que Deus pode estar te testando e mandar e falar assim, ó, não quero que faz. Mas como está ao contrário? Tudo diz que sim. Mas se um homem de Deus fala que não, é que deve estar enxergando que você não está. Que a pior ignorância de um crente não é não ouvir Deus. Porque às vezes, não busco do jeito que deveria, às vezes eu não jejuo do jeito que pode. Tá, você deveria ouvir. Mas a pior ignorância não é não ouvir Deus, é não ouvir quem ouve. É a pior ignorância que tem. Não estou entendendo, mas sobre a tua palavra eu vou. E ele vai ser julgado, segundo o Senhor. Mas olha como é fantástico a vida de Davi. Ele sempre foi testado na submissão à autoridade. Ele entendia das Escrituras. Ele sabia como funcionava. O que eu quero que vocês, no cotidiano da vida de vocês começam a observar, peraí, se submissão, segundo a palavra, é algo tão crucial para a minha vida, é uma questão de sobrevivência, eu tenho que prestar atenção mais no meu nível de submissão. Tiago, mas como é que eu faço isso? Ele vai colocar a autoridade constituída por Deus perto de você. Até na faculdade. Professor, ele vai colocar um professor. Autoridade. Para ver como você vai se comportar. Para medir o seu nível de submissão. O que eu quero que vocês saiam daqui hoje, não eu, mas o Espírito Santo, que trate no coração de vocês e potencialize aquilo que o Senhor Jesus instituiu. Último ponto sobre submissão. Tem muitos de nós, e eu creio que a grande maioria, que frequenta psicólogo, ou vai nesses coaches, para descobrir o quê? Qual o meu propósito? Qual o meu propósito? Para que vim nesse mundo? O que Deus quer de mim? Qual a minha missão? O que eu devo fazer? Aí esses coaches lançam um monte de coisa, você é isso, você é aquilo. Só que olha só, às vezes, algo simples que o Espírito Santo pode trazer no coração de vocês, algo que a gente quer que seja complicado, mas não é que muito de nós quer entender o plano específico do Senhor para as nossas vidas, sem entender o plano geral. A gente fica tão sedento de saber os detalhes específicos de Deus para a nossa vida, que esquece de ouvir o plano geral. Você sabe que dia que você vai ouvir os planos específicos? Nunca. Não ouve nem o geral. E um dos planos gerais é: submetam-se à autoridade constituída por mim. Honre teu pai e tua mãe. Honre teus líderes. Honre os pastores. Esse é o plano geral. Os 10 mandamentos é um plano geral. E o Senhor está claro e nítido, muitas coisas sobre o plano geral. E tem gente que continua na prática do pecado no plano geral e quer entender de Deus o plano específico. Você não vai entender, meu irmão. Não vai vir o entendimento. Começa a praticar o plano geral de Deus, que possa ser que Ele revele para você o plano específico. Você não está nem aí para o plano geral. Você nem se importa com o plano geral. Meus irmãos, eu sou um. Muitas vezes eu queria saber o plano específico na minha juventude de Deus. Agora pergunta, se você lembra se eu tinha o plano geral em mente. E o plano geral de Deus está claro. Sobre casamento, está claro. Não está complicado de entender como deve ser um marido, como deve ser um casamento, como deve ser a família, o tratar o filho.
Não está tão complicado de entender o geral. Agora, se não entender o geral, e um desses é a submissão, vocês não vão conseguir sobreviver. Submissão é uma questão de sobrevivência. Último texto, porque eu preciso entregar aqui o nosso modelo de submissão. Esse texto impactou muito a minha vida. Hebreus 5, versículo 7, e a gente caminha para o final. Hebreus 5, 7. A versão que está aqui, eu não sei se é NVI ou Almeida, revista atualizada. Mas vamos lá. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz, com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Para a gente encerrar e concluir, é claro que o assunto de submissão, vocês precisam mergulhar no Senhor, porque aqui não tem tempo de esgotar o assunto. Mas o que eu queria, o Espírito Santo quer que vocês levem para casa, é para vocês medirem o nível de submissão, porque Deus tem muitas coisas para entregar na mão de vocês. Mas se não passar pelo teste básico, se não for fiel nas pequenas coisas, ele não vai confiar coisas grandes. Mas não vai mesmo. Oração te traz resposta. Pense comigo e levem para casa. Oração é busca de resposta. Muitos de vocês têm orado por respostas. Só que tem um nível de submissão na oração que talvez muitos de vocês, e eu também, não levem em consideração. Tem uma parte da oração que a resposta vem. E depois da resposta, aquele assunto não tem mais resposta. Porque você entrou na fase da obediência ou da submissão. Talvez muitos de vocês que estão aqui já devem ter recebido a resposta de Deus sobre alguma coisa. Acabou a fase da resposta sobre esse assunto. Acabou. Obedece que ele entrega outra resposta. Se você não é submisso a uma resposta que ele te deu de oração, como é que ele vai te entregar o nível 2? Não vai. Então, se vocês que estão orando por resposta, continue clamando. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conhece. Mas quando for revelado para a sua vida a coisa grande e firme que você não conhece, naquela área, pode parar de orar. Porque agora é o nível de obedecer. Agora ele vai testar a submissão. Agora ele vai ver se você vai obedecer ou não. Ah, mas eu queria... Não, você queria o quê? Está aí a resposta. Como é que eu faço isso na minha vida? Na área da minha vida, a resposta é essa. Ah, mas eu queria o quê? Queria o quê? Já está aí. Já está aí a resposta. Agora é obedecer. A fase da submissão. Amém? Gostaria de colocar, por gentileza, se vocês colocarem de pé. Para a gente estar orando ao nosso Deus. De forma simples e prática. Que vocês possam entender
sob submissão no Senhor. Gostaria que vocês fechassem os olhos e meditassem no Senhor. Qual é a área da minha vida que eu preciso entender de submissão? Não se trata se a pessoa que está sobre a sua vida é intelectual ou não. Não interessa se ela é boa ou ruim. Em várias áreas da sua vida, seja ela social, familiar, civil ou eclesiástica, Deus sempre vai levantar pessoas para testar o seu nível de submissão a Ele. No seu casamento, se o teu marido é submisso ao Senhor, seja submissa a Ele. Se ele não é, ora para que ele seja. Ora para que ele seja submisso ao Senhor. Bota a mão no seu coração e na área da sua vida que Deus está trabalhando a submissão, que o Espírito Santo do Senhor possa te conduzir e levá-lo ao aperfeiçoamento. Oremos ao Senhor. Espírito Santo, estamos aqui, ó Pai, em paz e gratidão ao Senhor, porque assim como o Senhor tem falado na minha vida a respeito de submissão à autoridade, assim como o Senhor tem falado no meu coração, ó Pai, aquilo que eu preciso enxergar e melhorar na minha vida, que o Senhor possa trazer luz, porque a Tua palavra, ó Pai, é luz, ó Pai, para nossas vidas, luz para os nossos caminhos, ó Pai. Que o Senhor possa trazer, ó Pai, a luz que eles precisam, segundo a Tua palavra, para que eles possam experimentar qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vão em paz e Deus abençoe a todos. Somos igreja, não somos só templo. Somos livres e estamos em toda parte. Livres para honrar, amar e obedecer. Da criança ao idoso, instruir, discipular e jamais abrir mão do que Cristo nos ensinou. Somos família, unidos em uma só canção, lutando pela missão de transformar vidas pela palavra de Jesus e ser morada para o Espírito Santo. Igreja Tibá, Casa de Deus, nossa família. Visite-nos.